O Brasil vive atualmente com questões de grande importância não só para o nosso país, como também para o planeta Terra e o meio ambiente existente nele. Questões que estão causando grandes preocupações, incluindo a energia. Quais os tipos de energia se pode recorrer e quais são os mais favoráveis a nós e ao meio ambiente? Geração de energia elétrica no Brasil. A energia elétrica é baseada na produção de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos. Esta diferença possibilita o estabelecimento de uma corrente elétrica entre esses dois pontos. A energia elétrica produzida através das águas, terra, sol e vento é considerada uma forma de energia limpa, pois apresenta baixos índices de produção de poluentes em todas as fases de produção, distribuição e consumo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência reguladora que fiscaliza e regula a geração, comercialização e transmissão da energia elétrica no Brasil. Sistema Interligado Nacional é o sistema de transmissão brasileiro considerado o maior do mundo. É controlado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que conta com a participação de empresas de todo o país trabalhando de forma interligada. O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para girar as turbinas das usinas de eletricidade. No Brasil, essa força pode ser obtida através de hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, geotérmica e marítima. A eletricidade é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. Ela é o principal meio por onde obtemos luz, calor e a força mecânica no mundo moderno. Atividades simples como assistir à televisão ou navegar na internet são possíveis porque através de uma eficiente rede elétrica composta por fios e torres de transmissão, a energia elétrica chega até as nossas casas, indústrias, supermercados, shoppings e uma infinidade de outros lugares precisam dela para funcionar. Até hoje, grande parte dos avanços tecnológicos que alcançamos se deve graças à energia elétrica. A eletricidade é transportada e chega aos consumidores no mundo inteiro por meio de sistemas elétricos complexos, compostos de 4 etapas: geração, transmissão, distribuição e consumo. A eletricidade é gerada principalmente nas usinas hidrelétricas, onde temos 65,1% da capacidade instalada de geração elétrica. No Brasil, temos 24 usinas hidrelétricas com capacidade total estimada de 9.991 MW, onde 17 estão em construção, 4 estão concluídas e 3 com operação parcial. Essa em especial é a usina hidrelétrica de Itaipu. É a segunda maior hidrelétrica do mundo em potência instalada, com 14.000 MW de capacidade de geração, usando o potencial energético da água. Ela foi construída no Rio Paraná e é administrada por Brasil e Paraguai, ficando atrás apenas de Três Gargantas, na China. A Eletrobras detém metade de Itaipu em nome do governo brasileiro, além de ser dona, por meio de suas empresas, de algumas das principais hidrelétricas em operação no país, como Tucuruí, no Rio Tocantins, e Xingó, e as usinas do complexo Paulo Afonso, no Rio São Francisco. O funcionamento de uma hidrelétrica basicamente consiste em uma enorme quantidade de água represada e acumulada no reservatório, onde essa água passa sob pressão e com gravidade por um duto que aciona uma turbina, que por sua vez aciona um gerador, que manda a energia gerada para um transformador e depois para as linhas de transmissão. Centrais geradoras hidrelétricas. O Brasil tem hoje 331 centrais geradoras hidrelétricas em operação, que corresponde a 0,17% da matriz energética do país. Ela tem um potencial de gerar até 1 MW. A capacidade instalada é de 188,7 MW. Santa Catarina é o estado que possui o maior número de CGH em operação, com 77 empreendimentos, seguida de Minas Gerais com 73,
Rio Grande do Sul com 36, Mato Grosso do Sul está em quarto lugar com 29 centrais, enquanto São Paulo tem 28 centrais. Pequenas centrais hidrelétricas. As pequenas centrais hidrelétricas têm entre 1,1 MW e 30 MW de potência instalada e não pode ultrapassar os 3 km². As pequenas centrais hidrelétricas estão distribuídas em todo o território nacional, geram empregos locais e não necessitam de grandes linhas de transmissão, e representam aproximadamente 1,9% da capacidade instalada do Brasil. Os estados na cor laranja não têm operação de PCH, e os estados na cor verde têm operação de PCH. As pequenas centrais hidrelétricas são instaladas junto a pequenas quedas d'água. No geral, abastecem pequenos centros consumidores, inclusive unidades industriais e comerciais individuais, e não necessitam de instalações tão extensas para o transporte de energia. Porém, a eletricidade pode ser gerada também em outros tipos de usina, como usina eólica. A energia eólica é utilizada há milhares de anos no bombeamento d'água, moagem de grãos e em outras aplicações que envolvem energia mecânica. A primeira turbina de energia eólica do Brasil foi instalada em Fernando de Noronha em 1992, usando o potencial energético dos ventos. 10 anos depois, o governo criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, para incentivar a utilização de outras fontes renováveis como eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Com novos empreendimentos sendo inaugurados no sul do país, a evolução energética e sustentável já conta com o maior complexo eólico da América Latina, chamado Complexo Eólico Campos Neutrais. Ele possui 3 parques em seu sistema de abastecimento, dentre eles o Parque Eólico Chuí, com 144 MW de potência, conta com 72 aerogeradores e é capaz de atender 800 mil habitantes. O Parque Eólico Hermenegildo, que tem capacidade para atender 1 milhão de habitantes, possui 101 aerogeradores e gera 181 MW de potência. E o recém-inaugurado Parque Eólico Jeribatu. O funcionamento de uma usina eólica se dá basicamente da seguinte forma: o vento passa e faz girar um conjunto de paletas que está acoplado a um gerador. A eletricidade gerada é direcionada para um controlador de carga e armazenada em baterias, passando por um inversor de frequência, e depois a eletricidade chega até os eletrodomésticos. Usina termoelétrica. Na geração termoelétrica, a eletricidade é produzida a partir da queima de combustível, sendo eles gás natural, petróleo, carvão, biogás e biomassa. Desde o ano 2000 começamos a construir e ampliamos nossa participação no setor, até marcar nossa presença em toda a cadeia produtiva, onde a capacidade total de geração elétrica das usinas é de 13.637 mil MW. São 40 usinas, onde 10 usinas estão em operação, em fase de testes, 11 usinas em construção, 17 usinas com obras não iniciadas e 2 usinas a serem incluídas. A usina termoelétrica de Campos foi a primeira do Brasil. Ela foi inaugurada em 1883 em Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, com a potência de 52 kW. O complexo termoelétrico Jorge Lacerda é a maior usina termoelétrica a carvão da América Latina e do Brasil, localizado no município de Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Uma termoelétrica funciona basicamente da seguinte forma: uma fornalha é aquecida com a queima de óleo ou carvão, que por sua vez aquece a água e a mesma entra em ebulição. Com a ebulição gera vapor, e o vapor passa sob pressão e gravidade por um tubo, que por sua vez passa pela turbina que está acoplada a um gerador e que gera eletricidade, e depois vai para a rede de transmissão. Usina nuclear. No final dos anos de 1960, o governo brasileiro decidiu ingressar na geração termonuclear.
visando conhecer melhor a tecnologia e adquirir experiência para o futuro. A primeira usina nuclear brasileira entrou em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água pressurizada PWR, o mais utilizado no mundo. Com 640 MW de potência, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís. A construção da segunda usina nuclear brasileira teve início em 1976 e começou a operar comercialmente em 2001, com potência de 1.350 MW. Angra 2 é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte. A usina conta com um reator de água pressurizada PWR de tecnologia alemã, fruto de acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, assinado em 1975. A energia nuclear é proveniente da fissão do urânio em um reator nuclear. Essa reação é controlada, permitindo que a energia liberada seja aproveitada e evitando explosões. Na usina nuclear, o calor é produzido pela fissão do urânio no reator, cujo sistema mais empregado é construído por 3 circuitos, primário, secundário e de refrigeração. No primário, a água é aquecida a uma temperatura de aproximadamente 320 graus, sob uma pressão de 150 atmosferas. Em seguida, essa água passa por tubulações e vai até o gerador de vapor, onde vaporiza a água do circuito secundário, sem que haja contato físico entre os dois circuitos. O vapor gerado aciona uma turbina que movimenta o gerador e produz corrente elétrica. Usina solar é considerada como uma das grandes soluções de energia limpa no país. A energia solar transforma a radiação do sol em energia elétrica. O município de Itabocas do Brejo Velho, na Bahia, foi escolhido para a construção da maior usina solar da América Latina, com produção anual de energia estimada em 500 gigawatts-hora, usando o potencial energético do Sol. A usina solar funciona com placas fotovoltaicas que absorvem a radiação solar e criam uma diferença de potencial elétrico, fazendo com que uma corrente elétrica flua entre duas camadas de cargas opostas, e a eletricidade gerada é armazenada em baterias. Depois passa por um controlador de cargas e, por último, passa por um inversor de frequência até chegar aos eletrodomésticos. Usina geotérmica. O calor da Terra existe numa parte por baixo da superfície do planeta, mas em algumas partes está mais perto da superfície do que outras, o que torna mais fácil a sua utilização. Em certos locais, fazendo furos de apenas 100 metros, é possível alcançar calor útil, assim como existem zonas onde contém nascentes de água quente completamente espontâneas. A energia geotérmica é aquela obtida pelo calor que existe no interior da Terra, onde há reservas que são aquecidas pela proximidade com o magma, retendo o calor captado e aproveitado para a geração de energia elétrica. Os principais recursos são os geysers, fontes de vapor no interior da Terra que representam erupções periódicas. No Brasil, a energia geotérmica é utilizada apenas na forma de água aquecida, como no caso dos parques termais de Caldas Novas, Goiás, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Seu princípio de funcionamento é similar ao de uma termoelétrica convencional. O seu diferencial é que não há queima de nenhum combustível. O calor necessário para aquecer a água utilizada no processo é gerado pelo interior da Terra. O vapor gerado nesse processo impulsiona uma turbina ligada a um gerador e assim produzindo eletricidade. Usina marítima. O potencial de geração de energia elétrica a partir do mar inclui o aproveitamento das marés, correntes marítimas, ondas, energias térmicas e gradientes de salinidade. No Brasil, há regiões com aptidão para o aproveitamento desse tipo de energia, como por exemplo, no litoral maranhense, onde a amplitude dos níveis de maré pode chegar aos 8 metros.
Essa é a primeira usina marítima da América Latina que funciona com o movimento das marés e está instalada no porto de Pecém, no Ceará, a 60 km da capital Fortaleza, de forma experimental, onde deverão ser gerados 100 kW. Seu princípio de funcionamento é o movimento oscilatório de flutuadores e braços mecânicos que acompanham as ondas. Pressuriza um tanque com água, que é projetada sobre as pás de uma turbina a uma pressão entre 200 metros e 400 metros de coluna d'água. Ao partir do reconhecimento e do cuidado com os passivos ambientais no Brasil, as fontes de geração alternativas de energia e o aumento da eficiência no consumo de energia elétrica naturalmente ganharão espaço na busca incessante de um mundo sustentável.